Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Academia Astrológica. Eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo e psicanalista junguiano, e toda semana a gente conversa sobre os eventos especiais, os eventos importantes astrológicos que acontecem durante a semana ou a longo prazo, né? O propósito do canal não é só trazer informações sobre o que está acontecendo agora, mas é mostrar para vocês, trazer conceitos, aulas, né? Para vocês poderem pegar esses conceitos astrológicos e transmitir, usar isso de uma forma mais objetiva na vida de vocês. Esse vídeo a gente vai falar sobre Júpiter retrógrado, e é um vídeo que, a princípio, eu não tinha na minha programação fazer esse vídeo para vocês, mas eu recebi várias mensagens de pessoas perguntando, pedindo para fazer análise de Júpiter retrógrado e de Urano retrógrado. De Urano eu não vou fazer, pelo menos não agora, talvez eu faça um pouquinho mais para frente, mas agora eu não vou fazer. O que a gente vai falar agora é sobre esse Júpiter. E eu vou fazer isso por um motivo muito específico. Toda manhã eu me concentro aqui no meu escritório, né, para poder começar o dia de trabalho, e eu tenho tirado cartas aqui do meu tarô, do meu magnífico tarô, o baralho dos dragões estelares. Vem aqui, sempre vai. Deixa eu ver se dá para ver direitinho aqui para vocês, ó. O baralho tarô dos dragões estelares, que tem uma história muito legal de como eu entrei em contato com esse baralho aqui, que foi através de um sonho. Eu vou deixar vou deixar no card aqui o link para vocês assistirem o vídeo. Depois é um vídeo curtinho onde eu conto o sonho e o que se desdobrou disso. É bastante interessante. E hoje, quando eu estava fazendo me refletindo sobre o que ia acontecer durante o dia, eu resolvi tirar minha carta, e aí saiu essa carta aqui, ó. Aqui não vai dar. Essa carta aqui, ó. Que é a carta 1 do baralho do tarô. Do baralho do tarô é bom, né? Do tarô dos dragões, que é a visão, contemple o futuro. E isso está muito ligado com essa questão de Júpiter. Eu vou explicar para vocês por quê, tá? Mas antes da gente entrar nisso, eu vou falar duas coisas para vocês. Primeiro, a Black Friday, Black November, né? Mania da gente copiar tudo dos Estados Unidos, né? Então a gente tem a Black November e o Black Friday aqui na Academia Astrológica também. Então, até o final do mês, até dia 28 de outubro, você pode fazer suas previsões para 2026 com desconto. Você pode pegar um pacote de mapa natal e previsões com desconto, ou um pacote de previsões para 2026 e uma sessão de terapia astrológica também com desconto. Quer saber como é que funciona? Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você me chamar no WhatsApp e conversar comigo para tirar suas dúvidas de astrologia, ver os valores e também agendar a sua sessão. Bacana? Beleza, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é sobre os planetas retrógrados. Se você ainda não viu, essa semana eu publiquei um vídeo sobre Mercúrio retrógrado em Sagitário, vou deixar aqui no card para vocês assistirem também. Lá eu explico com mais objetividade, um pouco mais de detalhes, o que é um planeta retrógrado e como que a gente identifica a importância disso no nosso dia a dia. Eu vou resumir essa história para vocês aqui, só para o vídeo não ficar muito longo, porque eu vou analisar o Júpiter retrógrado, Júpiter em Câncer retrógrado e também a análise dele em todas as casas, tá? Então, o que a gente precisa pensar? Quando a gente vê os planetas, a gente tem que diferenciar eles em ordem de urgência. Então, quanto mais próximo da Terra tiver o planeta, ou a gente chama isso de planetas pessoais, mais urgente é a atenção que a gente tem que dar para essa retrogradação, porque eles são muito rápidos, eles meio como se você estivesse subindo na escada rolante e a pessoa da sua frente, em vez de descer da escada rolante quando chega no final, ela resolve parar e mexer no celular. E aí dá aquele engavetamento de pessoas. É um susto, porque você não está vendo aquilo acontecer. Então, quando a gente vê Mercúrio, Vênus e Marte retrógrado, eles são mais urgentes, eles são mais importantes, eles são mais agudos, eles têm a capacidade de fazer situações acontecerem na nossa vida meio atrapalhando o dia a dia, como uma pessoa no topo da escada rolante impedindo o resto de descer. Quando a gente fala de Júpiter e Saturno, a gente fala de uma interferência um pouquinho mais a médio prazo, né? Normalmente os planetas pessoais, eles ficam um período de tempo bem mais curto, e esses planetas sociais, o Júpiter e o Saturno, eles ficam um pouquinho mais, aí 3, 4 meses mais ou menos, eles podem ficar nesse movimento. Então o que quer dizer? Que a gente tem um tempo um pouquinho maior para poder lidar com essas informações.
Agora, quando a gente fala de planetas retrógrados de Urano, Netuno e Plutão, a relevância é praticamente nenhuma, porque o movimento natural deles já é um movimento que tem uma tendência a trazer grandes desafios para a vida, mesmo quando eles estão fazendo aspectos positivos. Quando eles ficam retrógrados, eles ficam um pouquinho mais complicados, tem um pouquinho mais de dificuldade, mas não é aquele negócio super complicado, mesmo porque eles vão ficar muitos meses, mas muitos meses retrógrados. Então, o atrapalhamento que eles trazem para a nossa vida é menor, é menos intenso. Então, quando vocês estiverem ouvindo falar das questões de retrogradação dos planetas, tenham isso em mente. Urano, Netuno e Plutão atrapalha. O Vênus, Mercúrio e Marte, especialmente Marte, aí a gente tem problemas, especialmente na vida individual, tá? Isso é uma coisa que eu bato na tecla para vocês o tempo todo. Quando vocês assistem vídeos de explicações astrológicas, vocês têm que tentar entender o conceito daquilo e transportar isso para a sua vida conforme está se apresentando no seu mapa natal. Porque, por exemplo, né, o Marte em Câncer o Júpiter em Câncer fala muito sobre a energia de prosperidade, de sabedoria que é originada através da família. Bacana, porque esse Câncer é o signo da família e Júpiter é o símbolo da sabedoria. Só que isso não se aplica para todo mundo de qualquer dia dessa forma, porque o Câncer ele pode estar em qualquer outra casa do seu mapa. Então não é literalmente apontando para a família. A gente tem que saber interpretar isso de formas diferentes. E quando você vê eu e os colegas falando sobre isso, a gente está explicando o conceito. E aplicar isso na sua vida individual é um trabalho que precisa ser feito em conjunto com o seu astrólogo. Não adianta só você pegar as informações do vídeo e tentar interpretar no seu dia a dia, porque existem um monte de outros fatores trabalhando junto com você. Então, quando a gente está fazendo a análise desse Júpiter retrógrado em Câncer, a gente está falando de análises conceituais. E para você entender como isso funciona no seu mapa, na sua vida, você tem que fazer o seu mapa. Então, manda mensagem para mim, manda mensagem para o seu astrólogo, para a sua astróloga favorita, marca uma sessão para poder compreender isso de uma forma mais ampla, porque não é só o Júpiter. Você pode ter um Júpiter transitando num ponto do seu mapa que pega um ponto importante que está sendo influenciado por outros elementos, né? Então, só o Júpiter retrógrado em Câncer vai ser uma informação que pode ser válida, mas ele pode estar, entre aspas, contaminando ou contaminado por outras informações que não são analisadas especificamente dentro desse movimento, tá? Aproveita os valores diferentes que eu estou fazendo agora em novembro para poder ter uma visão bem mais clara de como as coisas estão acontecendo para você agora, beleza? Bom, olha só, então o que a gente precisa pensar? A razão, aqui eu vou voltar para a carta lá, a razão de que eu resolvi fazer esse vídeo é porque essa carta veio para mim nesse momento em que eu estava refletindo sobre o que fazer ao longo do dia, né? Não o que, no sentido de eu estar desorientado, mas como que eu vou executar as coisas ao longo do meu dia. E aí veio essa carta aqui, mais uma vez vou colocar aqui para vocês, ó. É a carta da visão, que é a visão de futuro, que por incrível que pareça, isso aqui é um dragão, é um lobo, tá? Um lobo, tá? E o lobo e o dragão, eles são símbolos de sabedoria, eles são símbolos de aprendizado, e esse aprendizado, ele vem através da curiosidade também. Ele vem através da perseverança, ele vem através da visão do que pode ser lá para frente. E quando você começa a contemplar coisas e você olha para esse universo que tem ali, você começa a perceber que existem muitas coisas a serem assimiladas e aprendidas. Na hora que essa carta aqui, ela remete não só a você examinar o que existe do lado de fora e tudo que está acontecendo nesse aspecto que você está aprendendo aí, mas também você direcionar essa energia para dentro, esse olhar para dentro e aprender ou colocar mais em relevância o que você aprende com você mesmo, com a sua existência. Isso está muito relacionado com a passagem de Júpiter, que Júpiter fala sobre essa sabedoria superior. E muito interessante essa carta ter saído nesse momento, porque esse Júpiter começa a ficar retrógrado logo agora, foi no dia 11, né? Ele fica retrógrado em um dos símbolos ou signos que são mais importantes na nossa experiência de vida, que é o símbolo de Câncer, que fala sobre o nosso passado.
é sobre a nossa família de origem, é sobre como nós fomos criados, né? É essa energia familiar, interna, ancestral, que está sendo vivenciada com bastante intensidade de uma forma generalizada para todas as pessoas, trazendo, colocando em evidência o que significa os ensinamentos familiares, os ensinamentos ancestrais para a nossa aplicação do dia a dia, tá? Então, de uma certa maneira, bastante superficial, tá? Bastante conceitual, tô com Marte na cabeça. O Júpiter retrógrado em Câncer significa que nós temos que parar um pouco o movimento intenso do dia a dia, por um minutinho, por algum tempo, porque isso vai ficar alguns meses, o Júpiter vai ficar retrógrado até o dia 11 de março, ou seja, são vários meses, né? Ainda tem novembro, tem dezembro, janeiro, fevereiro e março, metade de março quase, são quase 5 meses que esse Júpiter vai ficar retrógrado. Ele vai fazer com que essas experiências familiares que a gente tenha possam vir à tona para a gente analisar e entender o quanto que isso influencia o nosso comportamento do dia a dia. Isso essencialmente é uma característica que é desenvolvida com constância na terapia que eu faço, por exemplo, com os meus clientes. Não tem nenhuma sessão em que a gente não aborde como que foi a relação com o pai, como foi a relação com a mãe, como foi o ambiente familiar, como era a estrutura das coisas quando a pessoa estava crescendo, como era a visão de casamento que existia entre pai entre pai e mãe, como era a relação deles, tudo isso influencia na forma como a gente se comporta hoje. Então esse Júpiter retrógrado em Câncer, ele vai poder trazer ou ampliar a capacidade que a gente tem de expandir o nosso autoconhecimento, nos tornando cada vez mais sábios dentro do nosso processo de ancestralidade, tudo que vem do passado, tá? Ao mesmo tempo também vai mexer muita coisa dentro da questão da estrutura da casa, arrumar a casa, decorar a casa, essas coisas todas que vocês já ouviram outros colegas também falando. Sob certo ponto de vista, e de um ponto de vista bem psicológico, comportamental mesmo, a gente precisa prestar mais atenção nessa coisa do nosso passado. Especialmente se você tem Sol, Lua ou Ascendente no signo de Câncer, e você está passando por alguma experiência intensa no seu dia a dia, para um pouquinho, olha para essa experiência e vê o que é que você está expressando de comportamento familiar, de herança familiar, de crenças familiares que estão interferindo na prosperidade que você pode ter dentro desse setor. Júpiter em Câncer pode funcionar muito bem porque ele fica no estado cósmico de exaltação, ou seja, ele fica muito positivo, ele tem uma tendência a trazer resultados bons. Só que quando ele fica retrógrado, os resultados que aparentemente estavam andando com bastante intensidade podem dar uma segurada, eles podem dar uma freada. E aí você precisa entender o que você precisa ajustar e arrumar dentro dessa composição que pode muito bem estar ligado com essas heranças que ficam alocadas lá no nosso inconsciente, que você pode muito bem nem se dar conta que você está repetindo aquilo. Por isso, o olhar para frente, a visão de futuro, né? Não só a visão do futuro, mas é a visão ampla, abrir o seu campo de visão. Na hora que você faz esse movimento, você amplia a sua consciência, você amplia a sua sabedoria sobre si mesmo, você começa a gerar a energia mais bacana de Júpiter, que é o otimismo, é a prosperidade, a fartura, que é uma coisa que pode acontecer de uma forma muito significativa, muito ampla, mas que você precisa fazer o processo de compreensão primeiro, e esse processo de compreensão ele pretende passar por esse momento de frear, de parar, de analisar, de olhar novamente. Eu não gosto muito de usar a palavra revisão, né? Todos os meus colegas falam, planeta retrógrado é hora de rever isso e rever aquilo. Tá, a gente vai rever essas coisas, a gente vai fazer esse movimento de dar uma segurada, mas é um olhar mais crítico sobre isso é muito importante, especialmente olhando para o pedaço, para a casa onde esse Júpiter está passando no seu mapa. Isso eu vou fazer uma análise já já, tá? Então tenha isso em mente, né? Tenha isso em mente que não é só fazer uma revisão, mas é o quanto você consegue aprender de verdade com essa história.
E uma coisa que pode fazer muita diferença nisso é que Júpiter também representa a figura de um mestre, representa a figura de alguém que sabe muita coisa, é o sábio. Tanto o Júpiter quanto o Saturno representam figuras de grande aprendizado, de grande experiência de vida que podem juntos ajudar você no momento de maior tensão, de crises. O Saturno, ele vai ensinar você através da cobrança, mostrando para você o que não está funcionando. E o Júpiter, ele vai te ensinar a evoluir tendo fé na sua própria força, tendo otimismo no que você consegue fazer. E os dois funcionam nesse sentido de olhar para dentro. É você conseguir discernir o que é que você precisa valorizar e o que é que você precisa assumir a responsabilidade e parar de fugir das obrigações, certo? É importante fazer uma análise específica para cada um dos casos, tá? É bem importante isso, porque isso tem diferenças comportamentais. Bacana? Bom, é isso. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a análise de Júpiter casa por casa e vou mostrar para vocês aqui como que a gente vai entender essa história, tá? Mas, ó, antes de fazer a análise de casa por casa, eu quero só dar um exemplo de quem que pode ser beneficiado e quem que pode ser prejudicado por essa passagem de Júpiter. Essa é a influência que Júpiter vai ter nos signos, tá? Como ele está retrógrado, sob um certo ponto de vista, todos nós vamos ficar meio travados. Mas a gente tem algumas facilidades criadas por aspectos positivos que podem fazer com que essa travação seja menos travada do que fica travada para os outros, entendeu? Então olha aqui, ó, quando a gente tem Júpiter passando em Câncer, ele faz os aspectos de trígono com o que a gente tem em Escorpião e em Peixes, tá? E também faz um aspecto de sextil com tudo que a gente tem em Touro e com tudo que a gente tem em Virgem. Beleza? Ok? Então, o que a gente tem aqui é um espalhamento de energias potencialmente positivas que reduzem o impacto da confusão, da diminuição da intensidade dos processos positivos que a gente pode estar vivendo para os signos de Virgem, de Escorpião, de Peixes e de Touro. Tá? Esses 4 signos podem ser beneficiados por essa passagem, eles podem ajudar a coisa a andar um pouquinho melhor, vai dar uma travadinha, vai ficar um pouquinho mais difícil, vai ter menos prosperidade, pode ter momentos onde tudo que você entende como sendo um grande caminho de solução, de prosperidade, tal, pode dar uma freada e você começa a duvidar daquilo, mas é uma coisa que é passageira e é menos intenso que para os outros signos. Agora, aqui, ó, quando a gente vai pensar nos signos da cruz fixa, que é Libra, Áries e Capricórnio, a gente vai ter aspectos bastante tensos, né? São 2 quadraturas, uma oposição, que pode gerar bastante tensão, bastante dificuldade, experimentar situações muito intensas que podem levar para uma desistência do momento. E a desistência é porque, cara, aconteceu 1, 2, 3 coisas ruins e, perdi a fé na história, então eu vou abortar o plano. Para todo mundo que é de Libra, Áries e Capricórnio, especialmente de Áries e Libra, começa um processo, começa uma fase bastante desafiadora, que é a entrada de Saturno e Netuno no signo de Áries, que vai acontecer ano que vem, mas é um processo que vai ser bastante desafiador ao longo de 2026 e 2027. Então, esse momento que você está vivendo agora é um momento que pode ser um momento de afirmação, autoafirmação, do quanto você acredita nas coisas que você pode fazer. Pode ser um desafio. Às vezes a gente acreditar nas coisas é mais um passo de uma fé cega, de uma fé de confiança, para superar os desafios. E isso pode se arrastar por algum tempo, ali onde você tem que ficar lutando com as coisas para poder achar o caminho de saída. Se você insistir nesse processo, se você estiver no seu caminho certo, sentir aqui dentro que você está no caminho certo, esse momento de revisão dessa energia de Júpiter pode fortalecer muito o que você vai vivenciar lá para frente. Mais uma vez, isso tem que ser analisado caso a caso, tá? Aí a gente tem um outro problema, entre aspas, que é o quincunx que esse Júpiter faz com o Sagitário e o Aquário. Então,
todos os signos, esse quincunce ele pode funcionar mais ou menos da forma como funcionou para Libra, Capricórnio e Áries, né? Ou seja, trazendo dificuldades mais amplas, mais intensas para esse momento que esses signos estão passando por esses processos de transformação, tá? Então, ó, beneficiados por essa passagem de Júpiter, seja no movimento direto, num retrógrado, ele fica menos problemático, é Virgem, Escorpião, Touro e Peixes. Quem pode ter prejuízo com isso é Áries, Libra, Sagitário, Capricórnio e Aquário, tá? Os signos de Leão e Gêmeos, como eles são vizinhos do signo de Câncer, eles não têm aspectos, né? A gente não olha, pelo menos eu não olho para esses aspectos secundários que existem ali, mas eu não olho. Esses aspectos secundários, eles estão super fraquinhos, então a gente não vai analisar. O que você que tem Sol, Lua e Ascendente em Leão ou Gêmeos pode ficar tranquilo, porque essa energia de Júpiter retrógrado não vai influenciar diretamente no seu dia a dia. Beleza? Bom, vamos fazer a análise de Júpiter casa por casa. Muito bem, então, ó, se você tem Júpiter de casa 1, que é esse espaço que a gente tem aqui, ó, daqui do ascendente até a linha daqui da casa 2, você tem Júpiter dentro desse espaço aí, esse Júpiter retrógrado vai prejudicar o seu desempenho físico, a sua atitude com relação às coisas. Júpiter em Câncer, o signo de Câncer, quem tem ascendente em Câncer, por exemplo, tem uma tendência a ficar mais inchado, reter mais líquidos e a engordar. Então o Júpiter retrógrado, ele pode dar uma atrapalhada nesse movimento aí, ele pode fazer com que você se sinta mais estagnado, mais desanimado, e aí a gente fica mais ansioso, e a ansiedade para o signo de Câncer, ó, é mandar ver. O signo de Câncer e Touro é muito parecido nesse sentido, então ele pode mandar ver, ingerir muita caloria aí, dar uma inchada nesses meses, né? Especialmente no final do ano, você sabe como é que é, né? Então dá um pouquinho de cuidado com isso, né? Essa ansiedade, ela vai ser melhor tratada através dos processos psíquicos, né, a terapia, e também da atividade física. Só que nessa questão da atividade física, tem que tomar um pouco de cuidado, especialmente em períodos específicos. A gente tem que olhar para isso na passagem na passagem do signo na passagem do trânsito de Marte, para ver se ele não faz aspectos com o ascendente ou com a Lua, porque esse conjunto de movimentos pode trazer machucados, lesões, acidentes, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa passagem aí, tá? Mas tem que examinar períodos específicos, por isso que tem que fazer o seu mapa de forma individual. E se você tem Júpiter na casa 2, que aqui eu estou marcando um Júpiter bem na entrada da casa 2, tá vendo? Mas ele pode estar em qualquer lugar dentro desse espaço aqui. Ele pode significar, e aqui tem que ter muita atenção, isso pode significar um prejuízo financeiro significativo. Então, não é hora de fazer financiamento, não é hora de comprar casa, de comprar aquele carrão enorme que você queria comprar há muito tempo. Mesmo que você esteja com dinheiro guardado, dinheiro sobrando, dinheiro direcionado para isso, eu tomaria um pouco de cuidado de como você faz essas coisas, porque muito provavelmente ao longo desses próximos meses que Júpiter vai ficar retrógrado, ele vai trazer surpresas, coisas inesperadas que você não tinha visto ou que você esqueceu lá atrás no passado de pagar algum imposto, alguma coisa assim, ele vai vir agora e pode prejudicar a fluidez financeira e te dar problemas, né? O Júpiter retrógrado, Júpiter mal utilizado, nem retrógrado, tá? O Júpiter mal utilizado na casa 2, ele pode gerar dívidas que vão demorar um tempão para você curar. Então tem que ficar ligado com essa história. Não gasta mais do que você tem. Não conta com os ovos antes da galinha pôr. Sabe aquela história, aquele ditado bem antigo? Ah, Nando, mas eu já tenho aqui, o meu cargo público já me dá essa grana, não sei o que lá, eu estou juntando há não sei quanto tempo para poder comprar meu apartamento. Beleza, se está tudo planejado, está tudo organizado, você já fez esse planejamento, já organizou tudo direitinho para executar isso nessa fase, bacana, pode ser. Então utiliza isso, faz isso, mas saiba que não vai ser só isso que você vai precisar pagar. Sabe aquela coisa? Por exemplo, você vai ver coisas de bebê, por exemplo, né? Ah, bebê você vai precisar comprar, pelo menos para mim que sou ignorante com isso, né? Pelo menos era, né? Agora eu estou aprendendo um pouco mais. Você vai precisar comprar, tá bom, fralda, roupinha e carrinho e Moisés
e berço, e a decoração do quarto, e a cestinha sair da maternidade, a bolsa, e aí começa a aparecer coisa, mano, que não acaba nunca. Não acaba, nunca vi uma pessoa, um treco desse tamanho assim, ó, precisa de tanta coisa, nunca vi. Meu filho já tem mais roupa que eu, né? Então aparece muito mais coisas. Então fica esperto para não depositar muita confiança de que vai ser uma coisa assim, do jeito que você planejou, porque não vai ser. Então toma cuidado com essa questão financeira. Bom, e se você tem Júpiter aqui na sua casa 3, aí você precisa tomar cuidado com a boca, né, amigão? Porque normalmente Júpiter de casa 3 simboliza uma pessoa que fala muito, é muito mesmo. Lembra que Júpiter é um planeta de expansão, as coisas ficam grandes, enormes, vão aumentando, né? Apesar de ter uma capacidade muito boa, potencialmente ter uma capacidade muito boa de transmitir informações de forma bastante eficiente, com bastante sabedoria, com uma postura de alguém bem letrado, né? A tendência de começar a reagir, né, ou a falar de uma forma mais colérica, mais intensa, mais emotiva, mais arrogante, que é uma característica negativa de Júpiter, pode começar a acontecer a partir de agora, e isso pode se expressar em vários lugares diferentes, porque a casa 3 é uma comunicação mais social, mais generalizada, mas tem que tomar bastante cuidado na relação com irmãos e irmãs, caso você tenha. Isso aqui pode simbolizar uma discussão, uma briga, umas situações tensas que, na verdade, são só desentendimentos que geram um gasto de energia completamente desnecessário, porque talvez todo mundo esteja falando a mesma coisa, mas ninguém consegue adequar o texto com a assimilação de informações. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Ao mesmo tempo, tem que ficar ligado com situações acontecendo na vida dos irmãos. Pode ter alguma coisa chata acontecendo ali. Naquele negócio que eu falei para você do Júpiter de casa 2 a respeito de dívidas, pode ser, de repente, que o seu irmão, a sua irmã foram demitidos e estão passando um aperto e você vai dar uma grana sua para pagar o aluguel dos próximos 3 meses para eles, por exemplo. Então é uma situação prejudicial na vida deles que gera um excesso de energia negativa que acaba gerando um prejuízo para você aí também. Então tem que ficar ligado nessa história e ver como que você pode ajudar da melhor forma possível, ao mesmo tempo evitando grandes conflitos, que isso aqui também, esse retrógrado, não está tão ruim assim, mas ele pode gerar algumas brigas que levem a rompimentos temporários. Bom, e aqui Júpiter na casa 4, a gente vai ver uma energia funcionando diretamente com uma similaridade, né, ou que realmente precisa ser trabalhado dentro dessa questão, que é o passado. São as situações familiares, as coisas do passado das famílias, as heranças comportamentais, morais, éticas, tá? Não estou falando sobre dinheiro, tá? Aqui, tudo que existia de relação familiar, dessas crenças do passado, das regras familiares, das crenças familiares, acabam vindo à tona e você vai perceber, como eu falei lá no começo do vídeo para você, o quanto que isso pode ser prejudicial para você, o quanto que isso te atrapalha, o quanto que essas relações familiares podem ser relações que te sugam, que te drenam, que te dominam, e você agora, com aquela famosa palavra de planeta retrógrado, que é você rever essas situações, você pode começar a tomar atitudes diferentes para sair dessa história. Vai demorar um tempinho, pode gerar conflito, pode gerar uma necessidade muito grande de você usar uma energia emocional que talvez você não ache que esteja disponível, para você poder dar esse salto para fora de grande evolução. Pode ser um baita de um desafio e um período bastante extenso e cansativo, mas no final das contas pode valer a pena, porque na hora que você percebe qual é o caminho que isso está te levando, quando você tem essa visão de futuro, né, quando você começa a olhar para o seu futuro a partir dessa momento de compreensão e ampliação do seu conhecimento, as coisas podem melhorar muito para você dentro dessa questão de família. E o Júpiter de casa 5 pode trazer problemas nas relações com os filhos e com as crianças ou a criança interna, especialmente quando a gente pensa em coisas de passado também. Aí você fala, pô, Nando, você já falou as coisas do passado na família. E Júpiter de casa 5 é a mesma coisa? Não, Júpiter retrógrado em Câncer de casa 5 faz com que situações que você tenha vivido na sua infância
podem vir à tona, podem aparecer, mostrando para você traumas, dores, problemas, comportamentos, crenças que você tem a respeito, que você tinha a respeito do que é a sua vida como criança e que está sendo arrastada para o comportamento de hoje, que você pode tentar solucionar, que você pode tentar mudar isso. Mexe muito com a visão que você tem dessa história toda, né? De todo esse, do que você acredita, do que é ter filhos, do que é viver com filhos, do como é o comportamento de crianças, como que isso interfere no seu dia a dia. Essa passagem pode mexer bastante significativamente com isso. Ao mesmo tempo, como a casa 5 é a casa dos romances, se você está vivendo um novo romance, pode ser que surjam coisas aí, novidades aí que meio que dão uma frustrada, joga um pouco de chope, de água, de chope na sua água, não, de água no seu chope. Isso pode dar uma atrapalhada, né? Então, se você que está vivendo essa relação de muita intensidade, de muita paixão, examina bem, vê bem o que é que você está vivendo, como que você está se direcionando para isso, porque pode ser que o véu caia e você enxergue uma realidade diferente. Antes que eu esqueça, o Júpiter retrógrado de casa 5, associado com outros movimentos como trânsito de Marte, aspectos com planetas do mapa natal ou aspectos com o regente da casa 5, pode gerar uma gravidez inesperada ou pode gerar um aborto espontâneo. Então, você que está esperando filhos e você tem essa posição passando por aí, fica muito ligado, fica muito ligada, porque pode ser que você tenha que sair correndo aí para dar um help, para ajudar a pessoa que está carregando um bebê. Fica bastante ligado, tá? Isso é um período de bastante relevância que pode trazer situações chatas nesse setor. Bom, e se você tem Júpiter de casa 6, aí é uma coisa que você vai ter que prestar muita atenção, na verdade são duas, né? É a questão com saúde e a questão da rotina de trabalho. Aqui você pode ficar muito, muito, muito esgotado, muito cansado, muito estressado, que pode levar você para uma debilidade fisiológica, física, e você pode cair doente, você pode ter um burnout. Isso aqui é muito característico de burnout, tá? É um excesso de demanda, é um excesso de energia, é um excesso de trabalho, coisas que drenam a sua energia, que drenam a sua mente, que drenam o seu emocional, que podem te colocar num estado muito debilitado. Então você tem que tomar cuidado com isso, trabalha menos, ou pelo menos tenta organizar melhor essas coisas. Pode ficar um pouco difícil, porque talvez o seu trabalho tenha uma alta demanda, porque alguém está fazendo lá e você tem que corrigir, e tudo sobra para você, e tudo vai vir para cima de você. É uma fase que pode gerar grande aprendizado? Com certeza. É uma fase que pode te gerar reconhecimento profissional, merecimento mais para frente? Também pode, porque afinal de contas você está todo mundo por aí e você está fazendo, lutando, se esforçando para corrigir as coisas e fazer o melhor trabalho possível. Lá na frente, a hora que esse Júpiter virar para frente, as pessoas podem ver, falar, ó, pudemos contar com ele dessa forma nessa hora de crise, então ele sim merece um reconhecimento. Isso pode ser bastante bacana, mas para conseguir controlar um momento de estresse, que nem pode ser esse aqui, você tem que se alimentar bem, e você tem que fazer o possível para ter uma atividade física regular, e você tem que fazer tudo o que você puder para descansar e dormir bem no período que você tiver para poder fazer isso. Não mexe no celular na hora que você vai dormir, não mexe. Meia hora antes, desliga esse negócio, meu. Desliga o celular, para de ficar vendo rios aí, porque isso dá uma debilitada na mente gigantesca e você não consegue dormir. E se você já tem esse hábito com esse Júpiter retrógrado aqui, você vai ter um burnout, meu. Você vai cansar, sua mente vai cansar de um jeito que vai não só a sua cabeça vai ficar atrapalhada, como você vai cair doente. Viu? Se cuida. E olha lá, se você tem Júpiter na casa 7, olha muita atenção no seu casamento, muita atenção nas suas relações. Esse Júpiter de casa 7 aqui retrógrado pode gerar muitos conflitos, pode gerar discussões, afastamentos, brigas assim que levam 2, 3 semanas para passar. É um conflito emocional, é um dramalhão, uma chantagem emocional sem fim, que pode ser tanto do seu parceiro quanto sua, tá? Sua sim. Porque não adianta só a gente ficar pondo a culpa no outro, porque a casa 7 é a casa do outro, né? De como eu me relaciono com o outro, mas também tem a sua ação dentro disso. Então, se você tem um Júpiter passando ali, o quanto que você consegue ser o melhor que você pode ser,
sem cair num papel de vitimismo, sem cair num papel de que tudo acontece comigo, porque ele é o malvado, porque ela me controla. Não, toma suas atitudes e saiba que vão haver consequências. E aí você tem que ter toda a paciência do mundo, toda a energia do mundo, pessoas te ajudando, para você poder compreender o que é que esse momento está se representando para você e para o seu casamento, para a sua relação, para você evoluir dentro dessa característica, nem que tenha que se afastar por um período, nem que tenha que ficar um pouquinho longe dessa história. Porque o Júpiter pode representar isso, tá? Ele, nessa posição, associado com outras coisas, ele pode representar um afastamento que, se é temporário ou não, aí a gente não sabe, né? Vai depender muito da história do casal. Mas ele é alguma coisa que realmente pode gerar uma repercussão a médio e longo prazo. Bom, e como vocês sabem, né? Júpiter de casa 8, aí aqui, cara, dependendo do resto dos trânsitos e progressões que estiverem acontecendo, aí a gente tem que ficar muito ligado, mas muito ligado mesmo. Provavelmente já estão acontecendo coisas na vida de quem tem Júpiter em trânsito de casa 8 que são absurdamente importantes, que podem ser coisas positivas. Você que me acompanha há algum tempo já sabe, eu enxergo Plutão em casa 8 com olhos dourados, com olhos lindos, porque eu gosto muito desses processos de transformação, de crises intensas, porque elas fazem com que a gente saia de uma vida que não é boa para ir para uma vida muito próspera. Essa passagem de Júpiter, ela pode trazer uma dificuldade muito grande dentro do que você já está vivendo. Agora, o que é, aí depende do contexto de vida de cada um. Eu não consigo dar exemplos para vocês aqui, mas você precisa prestar atenção, não perder a fé, que podem acontecer situações que não são agradáveis dentro dessa retrogradação, junto com outros aspectos, mais uma vez, vale a pena ressaltar isso, que podem levar a uma dificuldade muito ampla de lidar com a crise que está passando aí. Se for uma perda, por exemplo, um luto, se você está vivendo um luto de muita intensidade, de muita força, esse luto pode chegar a durar aí 4 meses, né? Talvez até um pouco mais. Eu passei por um processo de luto muitos anos atrás, que eu fiquei 8 meses em luto. Eu não sabia disso, eu sei hoje porque me ensinaram isso ao longo dos anos. E eu levei 8 meses para sair desse processo. E pode ser bastante difícil, pode ser bastante dolorido. A minha sorte é que eu não estava sozinho nessa história. Eu tinha a minha psicóloga e hoje eu tenho o meu psicólogo que me ajudaram a compreender melhor aquele momento. Então, você está vivendo uma crise muito intensa, transformação, perdeu pessoas, teve um problema de saúde, um problema financeiro que está mexendo na sua essência. Não passa por isso sozinho. Se você sabe de alguém que está passando por isso, e está com dificuldade, mostra esse pedaço do vídeo para ele. Fala, vai lá conversar com o Nando. Ele é especialista de casa 8, ele é especialista de Plutão. Ele pode te ajudar a compreender esse momento de uma forma mais profunda, para você achar as respostas, e aprender com isso e transformar esse momento em sabedoria e em prosperidade e em expansão, em evolução, que é o lado positivo de Júpiter. Ele só vai durar esse espacinho. Isso aqui é um espaço de autoaprendizado, de extremamente importante. Extremamente importante. Então, mergulha nisso. Eu sei que dói, por isso que não tem que fazer sozinho. Você vai aproveitar melhor esse momento em conjunto com o terapeuta. Tá? Então, se não é você que está passando por isso, manda esse pedaço do vídeo para alguém. Fala para vir falar comigo. E se você tem Júpiter de casa 9, você está vivendo um processo, né? Se Júpiter está em trânsito pela sua casa 9, a fé, especialmente a fé religiosa, a fé espiritual que existe na sua vida, pode passar por um chacoalhão, pode passar por uma grande dificuldade. Uns anos atrás, eu tive uma experiência com uma pessoa que tinha uma grande devoção dentro de uma religião, e ela passou por uma experiência de absurda falta de ética do líder do espaço, contrariando tudo que foi ensinado ao longo de todos os anos. Então aquela pessoa teve um choque, percebeu, nossa, e esse cara aqui não fala uma coisa, mas faz outra. Ao mesmo tempo, também pode ter uma decepção com a religião em si que você está vivendo.
Tem pessoal que vive na Umbanda, no xamanismo, no catolicismo, no kardecismo, e várias situações que a gente vai experimentando dentro de coisas que são muito fechadas vão começar a criar obstáculos internos, né, e desentendimentos. E nessa passagem de Júpiter retrógrado, pode fazer com que isso fique mais intenso a ponto de você querer abandonar esse lugar, sair desse lugar, né? Mas aí vai ter momentos bastante específicos ou situações bastante específicas que mexem, criam uma fissura na sua fé, na sua visão de vida dentro dessa religião que pode ir crescendo ao longo dos meses e levar você a uma decisão de afastamento. O que a gente precisa tomar bastante cuidado é se você tem esse Júpiter passando na sua casa 9 e você tem viagens para fora do país de origem agendados, cara, já vai com pressa, porque a possibilidade de cancelar voo, perder bagagem, problema de documentação, atrasos, assim, vai ser enorme. Vai ser enorme. Então vai com paciência. Vai com paciência. Por exemplo, vocês sabem, né? Carol e eu estamos grávidos e estamos esperando nosso primeiro filho. Toda vez que a gente vai no médico, que a gente vai agora a cada 15 dias, a gente sabe que o nosso médico é super atencioso com todos os clientes, né? Com todos os pacientes dele. Então a gente já sabe, a gente já vai para lá sabendo que o nosso atendimento está marcado às 3 e a gente vai ter no mínimo 1 hora de atraso. A gente já sabe disso. Então a gente já vai com a energia preparada para isso. Quando você tem um negócio desse aqui, é mais ou menos a mesma coisa. Se prepara porque o negócio vai ser bem mais longo do que você imaginava, tá? Então tem que ter paciência. E aí, amigão, amigona, se você está com Júpiter retrógrado dentro da sua casa 10, ó, se você não está satisfeito com o seu trabalho, se você está pensando em sair do seu trabalho e mudar de profissão já há algum tempo, pode fazer suas malas, porque provavelmente você vai perder o emprego. Tá, ó, isso aqui eu estou exagerando, tá? Mas o Júpiter retrógrado, ele pode representar uma dificuldade tamanha dentro da expressão da vida profissional que pode levar a um desligamento. Isso também pode estar relacionado direto com as discussões e desentendimentos que você pode ter com figuras de hierarquia superior. Isso pode gerar vários confrontamentos, pode gerar uma demissão, pode gerar um afastamento do trabalho, pode ser voluntário. Se você quiser fazer isso, se você já tiver uma predisposição a sair do seu trabalho, esse é o momento que pode ser que isso aconteça, mas também pode ser que você tenha uma energia de alta intensidade ali dentro que faça com que você tenha comportamentos reativos que as pessoas lá de cima não gostam muito disso e aí gera esse conflito e afastamento. Pode gerar um prejuízo na imagem profissional que você tem e isso pode ter suas consequências aí para frente. Então, talvez assim, eu ia falar, mantenha um low profile nas coisas, tenta não ficar brigando com as pessoas, mas também ao mesmo tempo, esse Júpiter aqui pode gerar resultados tão negativos que você não está mais gerando lucro para a empresa e a galera resolve te desligar. Então ele pode ser problemático, tá? Ele pode ser bastante difícil. Mas mais uma vez, depende muito do contexto de vida de cada pessoa, de como você está se envolvendo com isso. Tenho vários clientes que estão querendo fazer transição de carreira e que eles ficam segurando a carreira atual por tudo nessa vida. E reclama. Na hora que eles são desligados, eles reclamam que saíram. Mas qual que você quer? Você quer sair ou você não quer? Né? Então, o Júpiter nesse estado pode gerar a percepção de que o caminho de transição de carreira que talvez você esteja planejando não vai ser tão rápido ou não vai ser tão eficiente quanto você estava pensando e você vai ter que refazer esses planos aí. O que cá entre nós pode ser muito bom, tá? Dependendo de quais são as condições da sua vida profissional. E, ó, o Júpiter de casa 11 vai potencialmente vai prejudicar as relações de amizade, né, com os amigos. Pode ter alguma coisa ruim acontecendo na vida de algum amigo que você tenha que fazer uma interferência, que você tenha que ajudar aquilo. Amigos antigos podem surgir de novo trazendo alguns problemas, trazendo algumas coisas, não necessariamente se direcionando para você, né? Alguém pode procurar você e falar, meu, cara, eu sei que faz 10 anos que a gente não se fala, mas eu preciso muito que você me ajude com isso aqui. Ou pode ser muito bem que você está andando na rua e você encontra um amigo aí, né, de muitos anos atrás, e ele te conta que está passando por um processo difícil e que talvez você queira ajudar ele. O que, com o Júpiter retrógrado cá entre nós, pode não ser uma boa ideia. Mas pode surgir essa história aí, tá?
Isso também pode gerar um afastamento dos grupos e dos amigos que você tem hoje, pela demanda que for. Talvez você vá viajar, talvez você tenha muito trabalho, talvez você tenha que se dedicar mais para a família, ou que você queira um isolamento maior. Então esse Júpiter pode fazer com que as pessoas, você se afaste um pouco dessas pessoas aí, e isso pode gerar alguns incômodos, né? Isso pode gerar alguns desentendimentos. Lembra que o Júpiter retrógrado ele sempre vai trazer algum tipo de situação que é muito além, ou a reação à situação é muito além do que é necessário. É aquele escândalo, sabe? Aquele negócio que é desproporcional com a ação que está acontecendo aí. E a gente sabe que tem pessoas que são desse jeito, né? Se você passa, sei lá, 3, 4 dias sem dar sinal de vida, sem aparecer, sem mandar uma mensagem, a pessoa fica nervosa, meu. As pessoas ficam bravas. E lembra que você tem esse Júpiter transitando em Câncer, ele pode elevar de uma forma muito negativa a carência e a manipulação emocional, que é muito característica de um signo de Câncer agindo pela forma negativa, certo? Então, fica ligado nas suas amizades aí. E por último, o Júpiter de casa 12. O Júpiter em Câncer retrógrado de casa 12 pode trazer uma baita de uma confusão mental, pode trazer uma letargia, pode trazer uma tendência a ter problemas com álcool, com bebidas, álcool, com drogas, com imersões espirituais. Pode rolar uma bad trip feroz que vai te interferir durante muito tempo, né? Sei lá, bateu errado aí a ayahuasca, bateu o cogumelo, fez você ter uma viagem meio alucinógena aí, toda atrapalhada, esquisita, que você fica um tempão meio torto aí, né? Então tem que tomar bastante cuidado e, ao mesmo tempo, podem vir energias emocionais do inconsciente para fora com muita intensidade, gerando crises de ansiedade, tá? Então precisa tomar bastante cuidado com isso, tem alguém te acompanhando, porque essa passagem pode ser uma passagem um tanto quanto chata do processo, sabe? Uma coisa que vai fazer com que você não fique calmo, você não tenha um momento de paz, mesmo nos seus sonhos, mesmo no momento de dormir, de desligar, de ficar isolado das coisas. Isso pode gerar muita ansiedade, e essa ansiedade está muito baseada em emoções reprimidas. Obviamente isso vai depender da posição da Lua de cada mapa, mas a casa 12 ela está muito ligada com a coisa que a gente joga lá para o nosso inconsciente e nunca mais entra em contato. Pode também ter experiências espirituais que não são agradáveis. Então fica bastante atento na hora que você está fazendo os seus processos aí. Se você vai numa umbanda, por exemplo, e a galera fala, não come carne antes de vir pro ritual. Não come carne antes de ir pro ritual, porque aí você vai teimar em comer o croquete de carne lá na padaria do seu José da esquina lá, que faz 5 dias que ele fritou o croquete e deixou no canto lá. Você fala, é um pedacinho de croquete, aí você vai lá e vai passar mal para burro. Então tem que ficar ligado com toda essa história aí, que os processos eles podem se tornar muito delicados e muito, muito intensos. Muito bem, essa é a análise de Júpiter em todas as casas. Óbvio que isso aqui é um resumo, você precisa fazer análise específica para o seu mapa. Aqui a gente vai fazer, você pode fazer uma análise por áudio do WhatsApp, você pode fazer uma sessão de 25 minutos, você pode fazer suas previsões anuais com desconto, um mapa natal com previsões com desconto, sessão de terapia com desconto, você pode fazer uma sessão de terapia astrológica voltada para um ponto que você queira lidar naquele momento sem precisar passar pelo mapa inteiro, tá? Então manda mensagem para mim, vamos marcar sua sessão, aproveita que ainda tem sessão em dezembro, tem horário em dezembro, porque final de ano fica muito concorrido. Se você deixar mais para frente, sua sessão vai ficar só lá em janeiro. E aí tudo que for mais intenso já passou e você perdeu a oportunidade. Certo? Então tá. Beijo.